você venha com o caminhão de frete a cada 3 dias. E é isso o quê? É colocar E usar o nutriente. suficiente. E usar. Então não adianta você chegar, por exemplo, num solo de CTC de 5 arenoso e você vir com um caminhão carregado só de arroz. E encher a tua dispensa só de arroz. Não tem que tu vai sobreviver só com arroz? Não, você tem que vir com todas as coisas a todo dia ali. Então tem que ser aquela história mais parcelado. A primeira implicação prática disso é CTCs menores tem que ser mais doses menores, mais recorrentes. Exatamente. CTCs mais altos a gente pode fazer doses maiores e voltar com menos recorrência, né? Mas não deixar muito tempo. E uma coisa assim, ó, beleza, tu tem uma dispensona grande. A hora que tu deixar esvaziar pra tu encher ela, custa bastante dinheiro. Tu tem que ter um fluxo de caixa top. Né? A CTC menor que a tua dispensa é menorzinha, pra tu encher ela não gasta tanto não, mas tu tem que estar enchendo ela toda hora, também tem que ter um fluxo de caixa. Então, não deixa acontecer isso, né? Mantenha aquela carga, porque um dia você pode precisar daquela reserva, e daí acho que o mais importante, que é o nosso tema hoje, é como que a gente aumenta essa CTC. Isso. Porque tem uma coisa que é natural, é da argila e do tipo de argila, Matheus. Perfeito. Mas agora nós temos que falar assim, ó, tem chance pra gente? Tem, né? É isso que a gente vai falar. Só antes de entrar nisso, Leandro, só para deixar claro para a turma também que tem a CTA. Sim. Porque nós temos elementos positivos e elementos negativos. E o que é a CTA? É ao contrário. Então é a capacidade de reter ânions. E todo momento dentro do nosso solo nós está retendo ânions e cátions. Às vezes é mais cátions do que ânions, às vezes é mais ânions do que cátion. Para simplificar, às vezes é mais positivo do que negativo e às vezes é mais negativo do que positivo. De maneira geral, camadas mais superficiais segura mais positivos. Camadas mais subsuperficiais segura mais negativos. Que é importante, porque um sulfato é negativo e a gente precisa do enxofre. Então o solo está retendo os dois ao mesmo tempo. E aí, João, é interessante a gente explicar também o que é o PCZ, né? O que é o ponto de carga zero. Beleza, Matheus. A gente entender que o PCZ é aquele ponto onde as cargas elas vão se igualar. O pH, né, João? Isso, exatamente. O pH onde que as cargas se igualam. E aí, a partir daquilo, você tem a produção de cargas negativas. Então, se você tem, por exemplo, vamos pegar aí uma caulinita. Uma caulinita tem um PCZ de 6, por exemplo. Então, a partir do pH 6.1, esse material vai começar a criar cargas negativas. Na verdade, tem mais a diferença. Isso. Sobra mais negativo. Sobra mais negativo que positivo. Você vem aumentando, né? E elas se igualam e aí começa a sobrar carga negativa. Boa. Quando você pega uma matéria orgânica, com PCZ de 1, ela já começa a fornecer carga negativa. Então, tem mais carga negativa que positiva. Perfeito. No balanço tem mais negativo do que positivo. Então, qual que é a chance de você pegar um solo que tem caulinita e fazer ele ficar com mais carga negativa? Você vai ajustar um pouco o pH, mas isso tem limite. É adicionar matéria orgânica, para você subir ainda mais as cargas negativas. E aí você consegue aumentar a CTC daquele solo, falando em CTC potencial, que é a efetiva e intrínseca do solo. Você não vai aumentar ela, você vai aumentar a potencial, né? Então é para isso que serve o PCZ, para você coordenar qual material de origem está trabalhando e a partir de quanto de pH você vai ter o fornecimento de cargas negativas, né? Eu acho que isso é importante o pessoal falar, porque todo mundo fala, eu tenho 70 de argila. Que argila? Porque tem vários tipos, né? Porque hoje tu pega uns Estados Unidos, por exemplo, uma Europa, tem uma monte de monolita que tem uma CTC de 80 centimol, 150. A caixa d'água dos caras são de 150 mil litros. Nós aqui no Brasil, por causa do material de origem, por causa do intemperismo, quando vai lá uma caulinita que tem, né? Eu não sei até se existe relato de ter uma monte de monolita, talvez nos nitossolos lá do Paraná, que eu acho que nem é. Entende? Talvez é uma mancha por aí. Até vamos perguntar lá pro Daniel Solos lá, que é nosso parceiro aí também né, que tá lá no Instagram, fala assim, entender isso aí. Por quê? Hoje nós temos óxido de ferro, por exemplo, que a nossa maior aqui na Bahia nem caulinita é. É tudo óxido de ferro e óxido de alumínio, que é teoricamente o pior das argilas. Pura hematita e goetita, né? Que a gente fala. Exatamente. Então o que acontece, João? Vamos lá. O PCZ de uma hematita, por exemplo, é 6. Quando o pH de solo chegar em 6, as cargas positivas e negativas elas se igualam, a mesma quantidade. Né? Porque na verdade a CTA, como o Matheus falou, que é a capacidade de troca de ânions, é carga positiva que tem no nosso solo também. Então sempre tem carga positiva e negativa. A gente só modula ela nesse sentido. Mas vamos pensar, o da caulinita é 4,5, 4,5, 5. Então, beleza, aumentou o pH para 6, você já tem mais carga. Agora, um óxido, cara, como é que vai fazer? Por que daí, né, na literatura fala que 85%, 90% da nossa CTC do solo vem da matéria orgânica?
Porque não... Cara, quando é que nós vamos pegar de 6,5, 7? Né? Vamos pensar, na camada 0 a 20, às vezes até a gente consegue. Pra você subir isso cara, de carga negativa. Ó, óxido de ferro e óxido de alumínio, assim, não tem como ter mais carga, mais CTC do que CTA. Não tem. E por isso que nossa CTC do nosso solo, os 90% dos arenosos vem da matéria orgânica. E nesse sentido, então, melhorar o pH, claro que ajuda. Né? O PCC, o 6, é quando iguala as cargas. Então, beleza, vale a pena, né? Você tira... tu tá com pH 5,5, por exemplo, tem mais carga positiva que negativa. Então, tu igualou, tu melhorou as cargas positivas, as negativas. Então, vale a pena colocar calcário. Mas a matéria orgânica hoje, pra mim... Tá. Né, e isso falando de CTC, né? Calcário, quando você coloca, aí tem a eficiência dos nutrientes, tem várias outras coisas, né? E pra você que ainda não se inscreveu no canal Bora Pra Lida, já se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Muito conteúdo, com muita qualidade e bora pra lida.